Curiosidades sobre Tales de Mileto. Curiosidade 1. Acredita-se que começou sua vida como mercador e enriqueceu o suficiente para se dedicar ao estudo e realizar algumas viagens. Supõe-se que esteve no Egito, onde aprendeu geometria, e na Babilônia, onde entrou em contato com tabelas e instrumentos astronômicos. Curiosidade 2. Buscou respostas racionais para os fenômenos da natureza e as razões da existência. Por isso é considerado um dos primeiros filósofos a romper com o ponto de vista religioso. Curiosidade 3. O filósofo grego Aristóteles, que viveu entre 384 a.C. e 322 a.C., aponta Tales de Mileto como o primeiro filósofo da humanidade. Curiosidade 4. Ele considerava a água como o princípio fundamental, axé, responsável pela origem de todas as coisas. Chegou a essa conclusão ao observar que todas as coisas dependem da umidade para sobreviver. Além disso, as sementes, as plantas e os alimentos são compostos por umidade, enquanto tudo o que morre seca. Curiosidade 5. Um dia, conta-nos Heródoto, caminhando e observando o céu e as estrelas, Tales caiu em um buraco. Uma mulher vinda da Trácia, cidade da região macedônica, viu a cena e colocou-se a rir do filósofo, dizendo que ele estava sempre distraído olhando para o céu, de modo que não conseguia ver aquilo que estava abaixo do seu nariz, um imenso buraco. Adquiriu fama de lunático e distraído. Curiosidade 6. Tales era um observador inquieto, dono de uma curiosidade intelectual que deu origem à filosofia e ao estudo sistemático da matemática. Ele também conseguiu explicar as enchentes do rio Nilo, que aconteciam periodicamente, sem recorrer a qualquer tipo de elemento sobrenatural. Curiosidade 7. Através da observação das estrelas, previu uma grande safra de azeitonas com um ano de antecedência. Assim, arrumou algum capital e alugou por baixo custo todas as prensas de azeite da região. Com a chegada da safra prevista, os produtores foram obrigados a alugar de Tales as prensas a um custo bem mais alto. Com esse negócio, Tales angariou uma fortuna. Curiosidade 8. Tales também solucionou um problema logístico relacionado à travessia de um corpo militar por um rio sem pontes. A solução encontrada por Tales foi desviar o curso da água de modo a alcançar a retaguarda do acampamento e fazendo com que o canal diante dele estivesse raso o suficiente para ser atravessado a val. Curiosidade 9. Além do teorema de Tales, suas contribuições mais especificamente para a geometria foram: 1. Descoberta do triângulo isósceles. 2. A demonstração de que os ângulos da base dos triângulos isósceles são iguais. 3. A demonstração do seguinte teorema: se dois triângulos têm dois ângulos e um lado respectivamente iguais, então são iguais. 4. A demonstração de que todo diâmetro divide um círculo em duas partes iguais. 5. A demonstração de que, ao unir-se qualquer ponto de uma circunferência aos extremos de um diâmetro AB, obtém-se um triângulo retângulo em C. Provavelmente, para demonstrar esse teorema, Tales usou também o fato de que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a dois ângulos retos. Curiosidade 10. Como astrônomo, atribui-se a Tales de Mileto os seguintes feitos: 1. Mediu a constelação Ursa Menor, sugerindo aos marinheiros de Mileto que se guiassem por ela. As constelações da Ursa Menor e Ursa Maior desempenharam
um papel de grande importância nas navegações daquela época. 2. Previu com grande antecedência, o eclipse do Sol observado em 28 de maio de 585 a.C. 3. Verificou não ser uniforme o círculo da Terra entre os solstícios. 4. Dividiu o ano em 365 dias. 5. Estabeleceu o diâmetro do Sol. Acreditava ser a Terra um disco achatado. Realizou o cálculo da altura das pirâmides, entre outros.